Descubro meu país, eu te mando uma pista. Aqui soltam um bandido e tão prendendo humorista. Se você quer ser comediante, meu amigo, vê se esquece. Porque aqui tão batendo palma quem passa a mão no ISS. O Gentili falou, vê se fica esperto. Aqui quem faz o certo vira duvidoso e o duvidoso aqui vira certo. Nessa nação eu não entendo a conduta. Tão prendendo quem faz rir e tão soltando os filhos da... Queria falar do absurdo que aconteceu com o Léo Lins e fazer uma pergunta. Você sabe por que a comédia sempre é o primeiro alvo, né? Porque a comédia cutuca o poder com aquele sorriso no rosto. Isso assusta quem não quer ser questionado. Isso aconteceu durante o nazismo. Comediantes eram perseguidos por fazer piadas sobre o regime. A mesma coisa aconteceu na União Soviética com Stalin, onde contar piada sobre o governo era traição. No Brasil a gente conhece muito bem essa história. Durante a ditadura militar, parece que a gente não está aprendendo com os erros do passado, a comédia foi uma das maiores formas de resistência. A gente sabe disso. E se você acha que isso só aconteceu no passado, não é assim não. Hoje é assim em vários lugares. China, Irã, Coreia do Norte, comediante que critica o governo, ele desaparece, literalmente. E por que sempre começar pela comédia? Porque na hora de calar a sociedade, eles vão no que parece banal, que parece bobo. Vai esticando a corda para ver se a gente deixa de lado, se a gente se cala. Aliás, o humor não é nada demais, né? Muita gente fala que não é nem arte. Mas o pior não é isso. O pior é que quando você censura uma piada, você começa a censurar a liberdade de todo mundo. Parece no princípio só uma gracinha, mas não é. A comédia tem algo que incomoda muito mais, ela liberta. É por isso que quem está no poder tem medo. Porque quem ri não se submete a nada. Você pode não gostar do humor do Léo Lins, pode achar a piada pesada uma porcaria, mas se o problema é a piada, o que sobra? Não ri. Quem que vai censurar? Quem vai censurar vai continuar censurando. E nem toda minoria se ofende com piada, viu? Tem cadeirante que ri de piada de cadeira de roda, tem gordo que ri de piada de gordo, tem gente com doença rara que tá no show rindo de si mesmo. Por quê? Porque escolheu isso. Você fala, mas tem gente que não gosta. É só não ir. O ponto é esse, é a escolha. Quando a comédia é atacada, a liberdade de todos está em risco. A piada é só o começo. Hoje é o Léo Lins. Amanhã é aquele meme que você postou. A frase que você mandou no grupo da firma, alguém se sentiu atacado. Aquela piada que você contou no churrasco da família e você sabe que piada que eu estou falando. Muita gente cobra a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, mas é só quando agrada. E a liberdade de expressão não é sobre o que te agrada, é sobre permitir o que você não gosta. Porque o dia que todo mundo só puder falar o que agrada a todo mundo, ninguém vai poder dizer mais nada. Aí, nem o silêncio vai ser seguro mais. Fala, meu povo! Vocês estão me pedindo muito para eu me manifestar, né, sobre este assunto aqui, ó. Então vamos lá, você tentar ser o mais breve possível. É um absurdo a gente estar aqui falando sobre isso, principalmente num país como o Brasil, onde tem todos os problemas do mundo acontecendo, falando de forma criminal até, de problemas de justiça, e isso aqui está sendo julgado, um comediante ser preso por fazer piada no palco, que é o trabalho dele. Ah, Renato, não concordo com as piadas. Tudo bem, isso é um direito seu. Ah, acho muito pesado. É um direito seu, mas você proibir que sejam feitas as piadas, o Léo tá lá. É um julgamento muito raso. Quem pode dizer o que é arte ou não? O Léo é um dos caras que mais enche em teatro no Brasil. Tem o público dele, a galera dá risada, gosta da comédia dele. E por algumas pessoas acharem pesado, isso agora é crime, sendo que pessoas que estão roubando os brasileiros, roubando os idosos, roubando todo mundo, fazendo mal por aí, o máximo possível, estão soltas e aí sim rindo da tua cara. Há uma confusão muito grande de que comédia não é arte. Um filme falando sobre assassinato é arte, um livro falando sobre assassinato é arte, mas um comediante falar sobre assassinato, aí você tá tocando num ponto onde não pode. É uma falta de instrução que as pessoas têm de achar que comédia não é arte. A comédia é uma arte. O Léo, inclusive, é uma pessoa... Eu conheço o Léo, um cara que faz muita coisa por muita gente que talvez você não saiba. E o cara tá aqui, ó. Tá sendo condenado por uma piada, por algumas piadas que ele fez de forma totalmente absurda. Totalmente absurda. A gente vê injustiças acontecendo aí o tempo inteiro no Brasil. E pessoas soltas tendo feito algo pior. Tendo feito talvez os crimes dos quais ele tá fazendo piada. Essas pessoas estão soltas. Quem fez os crimes estão soltos, mas o cara que está fazendo piada sobre está condenado. Enfim, impossível concordar com isso. E isso é o começo do fim, tá? Isso aqui é o começo do fim.
dizer o que pode e o que não pode fazer. Confia, vai nessa. É rindo que se castiga os costumes. Essa frase eu uso há muito tempo. É uma frase do século XVII, de Jean de Saintot, um dramaturgo francês que defendia com unhas e dentes a sátira como uma ferramenta de mudança da sociedade. E essa é a verdadeira função do humor, da comédia, da ironia. A transformação social, ela vem não somente com punições, e sim com reflexão. E a comédia, ela tem esse poder de ridicularizar, de mostrar, de apontar o defeito, da gente rir de si mesmo, rir das nossas ironias, rir da nossa hipocrisia, a hipocrisia humana. Estamos cansados de viver num país que desde pequenininho falava que o Brasil é o país do futuro. E cada vez mais eu sinto que esse país, onde eu possuo filhos, está cada vez mais abaixo, mas muito abaixo da expectativa, onde a corrupção está no poder, né? A corrupção anda por todos os segmentos dessa sociedade. A corrupção, ela permeia, né, os meios públicos, onde a coisa pública deveria ser cuidada para todos, e sim não para nós. Então estamos cansados, de saco cheio, sabe, dessas arbitrariedades, sabe? Cansados desse excesso de autoridade, dessa cruzada moral que ninguém aguenta mais. Pergunte às ruas, vá às ruas, pergunte o que as pessoas acham de 8 anos de prisão por causa de uma piada. É inaceitável, é inadmissível. Léo Lins, estamos com você. Através da nossa profissão, mudamos as nossas vidas e de muitas outras pessoas. Quando você está indo num teatro fazendo teu show, você sabe quantos pipoqueiros tem na porta. O motorista da van, a produção, a pessoa que está ali passando a roupa, a tiqueteira, a moça que limpa o teatro. São muitas pessoas que dependem hoje do humor. O humor hoje carrega, para quem não sabe, muitos teatros pelo Brasil nas costas. Então saibam que essa cruzada moral tem que acabar. Estamos cansados de arbitrariedade. Uma piada não pode valer 8 anos de prisão. Inaceitável, inadmissível. E nós não vamos deixar assim. Léo Lins, tamo junto. Léo Lins condenado a 8 anos de prisão e uma multa milionária por causa de piadas que ele fez no palco. Falar uma coisa pra você, seria muito fácil pra mim vir aqui para dizer que não, é apenas um comediante, veja só, as piadas estão sendo condenadas enquanto políticos estão aí à solta, roubando e tal. Seria muito fácil. Mas a verdade é o seguinte, eu concordo completamente com essa punição, entendeu? Um artista não pode se utilizar da tal da arte para praticar crimes. E eu queria muito, torço para que esse seja apenas o primeiro movimento de um processo que tem que se estender. Mais gente tem que ir para a cadeia. Eu, inclusive, tenho uma lista aqui, alguns dos nomes que eu acho que também deveriam ir para a jaula amanhã por causa dos crimes que cometeram através da arte. Veja só. Adriana Esteves, que na novela Avenida Brasil fez aí o papel de Carminha, fez abandono de criança no lixão, olha só, assassinato, sequestro, tentativa de homicídio, adultério, estelionato e manipulação emocional. Entendeu? Como é que a gente prende o Léo Lins e não prende essa pessoa? Entendeu? Que seja apenas um processo que está começando. Tem mais gente, veja só, Matheus Solano, que na novela Amor à Vida fez o Félix Cury, praticou tentativa de assassinato da própria sobrinha. Da própria sobrinha. Desvio de dinheiro do hospital, chantagem, sabotagem. Não dá para deixar um cara desses, né, que através da arte pratica esses crimes. Temos aqui a Odete Reutemann, que inclusive agora volta com tudo, né, no papel aí da Débora Bloch, porque a Beatriz Segal morreu antes e não pagou pelos crimes que cometeu, que são os mesmos crimes cometidos agora pela Débora Bloch, de corrupção, chantagem, lavagem de dinheiro e envolvimento com esquema de drogas, tá? E o último caso, que eu estou apenas começando a citar alguns que eu acho que deveriam ser presos, é a Renata Sorrah, entendeu? Que fez o papel de Nazaré Tedesco em Senhora do Destino, que praticou sequestro de bebê. Vou falar para vocês, eu nem sequestrei, fiz uma piada e tive que pagar uma fortuna. Essa menina aqui, a Renata Sorrah, sequestrou um bebê e tá aí.
livre, né, às soltas, aí sem pagar pelo crime que cometeu. Que a prisão do Léo Lins sirva de exemplo e a gente coloque uma série de outros criminosos que se utilizam da arte para praticar atrocidades. Na cadeia, todos eles. Léo Lins foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão em regime fechado, além de ter que pagar uma multa no valor de R$1.700.000. Enquanto Léo Lins se prepara para entrar na cadeia, o MC Pose se prepara para sair dela. 8 anos? A mesma pena de homicídio culposo? No Brasil, parece que fazer humor considerado errado dá mais cadeia do que matar com jeitinho. O agravante foi o fato das piadas terem sido feitas em contexto de descontração. Se ele tivesse discursado num comício, por exemplo, talvez ganhasse uma vaga no Senado. O argumento da sentença: liberdade de expressão não é passe livre para cometer crimes. Veja só. Transformaram um show de humor em crime hediondo de ódio coletivo. Agora, se o humorista cometeu um crime, então o show foi um atentado, a plateia que riu é cúmplice, a gargalhada virou prova e o microfone virou arma branca. Outro agravante foi que o vídeo viralizou. Ou seja, a nova jurisprudência é essa, viral penal. Se só 12 tivessem assistido, uma cesta básica estava bom. Ao dizer que o contexto de recreação agrava a pena, a justiça afirma sem perceber: o problema não é o ódio, é o riso. O judiciário não está punindo o preconceito, está punindo a comédia como gênero. E a nossa cabeça está tão poluída com essa coisa de polarização que a gente acha que isso é sobre direita ou esquerda. O que pouca gente percebeu é que não foi o indivíduo que caiu. Foi o símbolo, foi o território da arte. Todo mundo sai perdendo. Hoje é o Léo Lins, amanhã é um cartunista, depois um roteirista. Até que sobe somente um cidadão comum. Uma opinião meio mal interpretada talvez dê mais cadeia do que desmatamento. A linha entre comentário infeliz e crime de opinião vai sumindo, até que toda crítica vira ameaça e toda sátira vira depoimento. A piada é uma ameaça porque desmonta o poder com deboche. O humor é o raio-x da hipocrisia social. E o raio-x não é confortável para quem tem algo a esconder. Talvez por isso que se invista tão pouco em educação, né? Quanto menos gente capaz de interpretar uma piada, menos pressão existe sobre os poderosos. Quem não entende ironia vira fiscal do literal. Ao transformar um humorista num criminoso, o Estado não está protegendo as minorias. Está protegendo a si mesmo, da crítica, da provocação, do espelho. E que fique claro, tá? Isso aqui nem é defesa do que foi dito pelo Léo Lins. É defesa do direito dele dizer. Como escreveu Evelyn Beatriz Hall ao interpretar a Voltaire: discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. A liberdade de expressão está em teste. E agora vem com cláusula emocional. Só vale se ninguém se sentir mal. E uma sociedade que pune a comédia é uma sociedade que não exercita a autocrítica. É um estado onde só a tragédia tem foro privilegiado. O riso precisa ser livre porque ele é instável, imprevisível e humano. E liberdade que só serve para o inofensivo não é liberdade, é biombo constitucional. E essa condenação é só o trailer, tá? O filme mesmo está sendo exibido agora lá no STF, com um julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Se o entendimento de que as plataformas devem remover o conteúdo antes mesmo da ordem judicial prevalecer, em vez do combate ao ódio, o que a gente vai ver vai ser o enterro oficial da liberdade. Palavras do presidente do Google no Brasil, Fábio Coelho. O humor, o jornalismo investigativo e até a propaganda eleitoral estão em risco, porque as plataformas vão remover qualquer conteúdo potencialmente ofensivo. Não por ética, mas por medo de multa. A internet está se transformando num tribunal preventivo, onde só sobrevive o que é palatável, estéril e juridicamente autorizado. O Brasil está inventando algo inédito no mundo: a censura antecipada como forma de convivência. Bem-vindos à era do stand-down comedy. Piada sentada, algemada e com alvará judicial. Já dizia bem aquela música, né? Que país é esse? É a bênção do Brasil. Quero falar hoje sobre o Léo Lins, o humorista Léo Lins. Já deve ter ouvido falar. Ele é bem conhecido por fazer um tipo de humor negro. Ele foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão por piadas preconceituosa, segundo a justiça. 8 anos e 3 meses de prisão. Além disso, ele vai ter que pagar 1.170 salários mínimos. Pera aí. Tem gente que mata, tem gente que faz tráfico, tem gente que rouba, tem latrocínio, tem gente que é envolvida em mensalão, escândalo financeiro, político, lava-jato. E tem gente que inclusive se reelege ao principal cargo do Brasil. E o Léo Lins
foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão. Antes de tudo, quero dizer o seguinte. A própria sentença já fala, piadas preconceituosas, piadas. O Brasil é tão doido que a pessoa no Brasil leva a sério o que o humorista diz num ambiente de show de teatro, leva a sério o que o humorista diz e leva na brincadeira o que o político diz num ambiente de trabalho, no gabinete, no plenário, no microfone, em entrevista. Cara, é muito louco isso. A sentença diz, piada. Eu não gosto do Léo Lins, gente. O Léo Lins faz piada de muito mau gosto. Dane-se o que você acha. Não é possível e não é passível de condenação a 8 anos de prisão porque você não gosta da piada dele. Porque piada é subjetivo. Ou a piada é boa ou a piada é ruim. Se a piada é ruim, ainda assim, não convém que ele seja condenado a 8 anos de prisão. Odeio as piadas dele, de muito mau gosto. Então não assisto os vídeos dele, pô. Então se for assim, eu não gosto de um tipo de música. Música que fala de vulgaridade, música que fala de crime, não sei. Então ele vai ter que ser preso? Eu não ouço a música, bosta. Imagino eu não gosto de uma novela da Globo. Não gosto de uma série da Netflix. Nossa, tem muita gente morrendo. Eles têm que ser presos, quem escreveu essa novela. Tem que ser preso o cara que fez a série. Tem que ser preso, porque tem morte. Que isso, cara? Incita ao crime. Mano, é totalmente descabido. Arte pode ser boa ou ruim. Agora, condenar 8 anos de prisão, sendo que o nosso país é o país que tem mais impunidade, a maior safadeza do mundo, cara. Agora, outra coisa que eu vou falar. O Léo Lins, nos bastidores, é um dos caras mais incríveis que eu já conheci. Mais incríveis que eu já conheci. Como ele trata bem as pessoas. E tem muito humorista de esquerda, que eu não vou... Tô com ódio, vocês não têm ideia. Muito humorista de esquerda, que na televisãozinha aí, e nos palcos, é aquele amorzinho, mas nos bastidores é um bando de... O Léo Lins, ele fala que no palco, no ambiente que tá ali, o povo que quer assistir aquilo. Que quer, ninguém tá ali com a arma na cabeça, vai assistir o show dele sim. Não, a pessoa quer, pô. Agora você, o judiciário, o legislativo, o executivo vai definir o que pode fazer piada ou o que não pode. Vou mostrar pra vocês o buraco mais embaixo. A pessoa pegar a cabeça de um boneco do Bolsonaro e chutar e falar que devia ter morrido e falar não sei o que, xingar, é de boa. Humorista de esquerda fazer, é de boa. Vai fazer do Lula e da Janja. Vai fazer do Moraes, ver se não dá merda. Vai fazer do povo da SF. Começa a perceber? E é o buraco mais embaixo. Por exemplo, o humorista da esquerda normalmente é politicamente correto. São os politicamente corretos e tal. Não, eu não vou dar nome aqui, mas vocês podem escrever nos comentários. Vocês devem saber de alguns que eu tô falando. Por exemplo, fazer vídeo fazendo chacota de Jesus é de boa. É tranquilo, uai. Vamos fazer especial de Natal ferrando Jesus. Vamos colocar Jesus em cena de sexo. Vamos colocar Jesus falando palavrão de boa. Porque eles são do politicamente correto. Beautiful people, esquerda. Sempre tem justificativa. Tem um ranço desse povo. Bando de nojento, safado. Olha que engraçado. Cocielo fala alguma piada de mau gosto. Piada pode ser boa ou ruim. Fez uma piada de mau gosto. O Ministério Público vem e cai matando. Aí descobrem que o Bruno Gagliasso fez piadas muito piores. Mas o Bruno Gagliasso, ele é querido da mídia, do marketing, das empresas de publicidade. Então não, ele era criança quando ele falou aquelas coisas. Vocês percebem, cara? Léo Lins, as pessoas podem gostar ou não gostar da sua piada. Eu aqui não falo só como humorista, mas como advogado. Que você tem o direito de fazer a piada que você quiser. Vai no seu show quem quer, te segue quem quer, te assiste quem quer. Porque eu tenho certeza que esse juiz aí, esse colegiado, não sei quem fez a decisão, se já é definitivo, se transitou em julgado, acredito que não. Dá pra recorrer, eu tenho certeza que vão reverter. Eu tenho certeza que esses caras não sabem que essas piadas preconceituosas, na verdade, é cura para muitos deficientes que vão ao seu show, para cegos que vão ao seu show, para obesos que vão ao seu show, para pessoas que têm deficiências. E eu já vi no palco do seu show gente falando, eu gosto, eu não ligo que se faz piada assim, eu gosto porque eu me sinto incluído. Ou seja, pessoas que não se identificam com a piada se sentem lesadas pela dor do outro que sequer sentiu dor, que sequer estava no teatro. Léo, você tinha que fazer, cara, vídeo de pessoas que são obesas, que são negras, pessoas que têm nanismo, pessoas que são deficientes e que gostam e falam, cara, eu me sinto representado. Tinha que fazer porque acho que eles não sabem disso. Que tem muita gente, eu vou falar por mim. Eu já fiz piada no meu show que a pessoa tava lá e falou assim, eu amei que você brincou comigo. Porque ninguém brinca, porque ninguém olha pra gente. E esses do politicamente correto são os que protegem. Mas na verdade estão cagando pros diferentes. E tô por aqui, sabe por quê? Porque hoje é o Léo Lins, amanhã sou eu, depois é você. Daqui a pouco é você, líder religioso, que não vai poder falar de algumas coisas que estão na Bíblia. Porque é preconceituoso o que tá na Bíblia. Afeta aquele lá vai sentir dor.
Gente que não se enquadra vai querer sentir a dor do outro que sequer está sentindo dor. Que país é esse? É a bênção do Brasil. Eu faço um stand-up com censura livre. Cada um escolhe o tema que quer fazer. O Léo Lins quer fazer de humor negro, o fulano quer fazer humor sobre gay, o outro quer fazer humor sobre negro, o outro quer... Eu sou cristão, eu faço humor com censura livre. Vão barrar daqui a pouco porque tem gente que não gosta de cristão? Será que logo logo eu vou ser preso? Tô com um show chamado Existe Vida Após o Casamento. Será que quem é viúvo ou quem não consegue casar vai proibir eu de fazer esse show? Vou colocar aqui minhas próximas agendas. Queria muito que o Ministério Público fosse no meu show e achasse algo que ele não gostasse, se enquadrasse como preconceituoso. Como eu queria. Léo, tamo com você, meu irmão. Que Deus abençoe você. E pode ter certeza que quem te conhece de verdade vai se posicionar. Porque esse é um cara fora de série, meu irmão. Pela liberdade do artista fazer a arte que quiser. Sendo boa ou ruim, quem vai definir isso é o público, que assiste e que compra ingresso. Bom, para quem não sabe, a Terceira Vara Criminal Federal de São Paulo condenou o comediante Léo Lins a 8 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Também condenou esse mesmo comediante a uma multa de 1,4 milhão, acrescida de 300 mil de danos morais coletivos. Qual foi o crime do comediante Léo Lins? Contar piadas em um show de humor. Esse show foi posteriormente postado no YouTube e, ao que tudo indica, isso foi um crime. Olha, no país em que o INSS é usado para fraudar velhinhos à força, a justiça puniu um comediante por contar piadas em um ambiente criado para isso. Soa uma piada de mau gosto. Mas o Brasil é assim, é um lugar que o certo é duvidoso, o duvidoso é certo. E a decisão contra o Léo usa, entre outros fundamentos, 2 argumentos que são, no mínimo, duvidosos. E duvidosos aqui no sentido de ser duvidoso mesmo. Um desses argumentos seria o de que a liberdade de expressão não pode ser irrestrita. Ora, mas liberdade de expressão só pode ser irrestrita. Todos que expressam uma opinião, seja no teatro, na poesia, na música, na ficção, no livro ou em forma de uma piada, todos podem ser criticados, questionados e até acionados em processos civis. Agora, o que não podem, em hipótese alguma, é serem presos ou alvos de censura. Piadas não fraudam o INSS. Piadas não estimulam golpes. Piadas não matam gente pobre de fome. Piadas não geram gente morrendo no hospital porque o dinheiro da saúde foi desviado. Piadas não geram intolerância, não geram preconceito. Piadas são apenas piadas. Agora, o outro argumento dúbio e fartamente reproduzido na imprensa é de que o humor não é um passe livre para cometer crimes. E, de fato, o humor não é um passe livre para cometer crimes, até porque o humor não comete crimes. O humor é baseado em fantasia, em ficção, em exagero, em jogos de palavras, em associações de quebra de expectativa, em preparações e desfechos. O humor é uma forma de arte e de escrita como qualquer outra. O humor, como outras atividades artísticas, existe para brincar, provocar, fazer pensar, causar o alívio em quem está ouvindo, causar o riso, causar boas sensações. E como toda forma artística, a liberdade para se fazer humor, para se contar piadas, deve ser protegida. Olha, na minha carreira eu cansei de responder a pergunta qual é o limite do humor. E é incrível que muitos artistas não notem a pegadinha por trás dessa questão. Porque a hora que oficialmente tiverem limitado o humor como estão fazendo agora, a próxima pergunta vai ser: qual é o limite do funk? Qual é o limite da novela? Qual é o limite da poesia? Até onde uma música pode ir? Até onde uma ficção pode ir? É melhor o remake do Vale Tudo não ter a morte da Odete Roitman. Porque vai que queiram prender o ator ou a atriz que matou ela por homicídio. Porque é aqui que a gente está chegando. Desde Aristófanes, na Grécia Antiga, a sociedade entende que comédia e ficção são uma coisa e que realidade é outra coisa.
Agora, nos últimos tempos, algumas autoridades passaram a tratar comédia e ficção como se fosse verdade. Isso não é progressismo, isso é regressão. Uma sociedade que não sabe a diferença entre ficção e realidade, entre piada e verdade, não é uma sociedade do futuro, é uma sociedade pré-tribal. E a comédia, a ficção e a arte existem como válvulas de escape. Válvulas de escape para a gente poder rir e se distrair em um mundo que é muito duro, cruel e que a gente tem que engolir muitas mazelas de muitas autoridades. Pagar imposto, aguentar tudo quieto e calar a boca. E a piada e a comédia vêm para dar alguma válvula de escape. Se um músico não pode subir no palco para cantar a música dele, para quem gosta da música dele, algo está errado. Se um comediante não pode subir no palco para contar as piadas dele para o público que comprou o ingresso e quer ouvir aquelas piadas e gosta daquele tipo de piada, algo está muito errado. E se a gente, como sociedade, passar a aplaudir decisões que silenciam artistas, independente da arte que eles expressam, algo está muito errado e a gente está na beira do abismo. Me chateia muito, mas não me surpreende ler por aí que Léo Lins foi condenado por ser preconceituoso e praticar crimes de ódio. Isso não condiz nem um pouco com a realidade de quem conhece o Léo Lins. E me revolta saber isso, porque eu conheço ele, que é um dos caras mais gentis e corretos que existe. E vou dizer uma coisa, essa condenação do Léo Lins é um tiro no pé de quem tenta limitar a comédia, porque ela foi demasiadamente exagerada, passou todos os limites. Hoje é o comediante Léo Lins que está sendo condenado à prisão, que está sendo condenado à multa milionária, que gente corrupta, condenada, não teve a mesma condenação que ele. Hoje é o Léo Lins. Amanhã vai ser o seu portal jornalista, vai ser o seu portal blogueiro, vai ser o seu vídeo de YouTube. Amanhã o que você diz hoje pode ser considerado pensamentos antidemocráticos. Olha, pensamentos autocráticos não são exclusivos da esquerda ou da direita. Eles podem pertencer a alguém que não gosta de você. Simplesmente alguém que não gosta de você e tem poder para acabar com você. Aí seus direitos vão para o saco. Independente do que você acha ou deixa de achar. Olha, o Brasil precisa parar de brigar com a ficção e com a arte e se ater aos problemas de verdade. Os nossos problemas não são piadas, são idosos fraudados no INSS, são gestores públicos que roubam muito, são forças de segurança que praticam abuso de poder, são leis que não colocam medo em quem pratica crime. Intolerância é receber um tiro na cara por causa de um celular. Crime de ódio é bater em mulher por causa de uma aliança. Danilo, isso é populismo, misturar INSS para defender seu amigo comediante, sua profissão. Você acha que é exagero? Você acha que é populismo meu? Então sai na rua e pergunta para qualquer taxista, qualquer frentista de posto de gasolina, qualquer garçom, qualquer trabalhador, qualquer pessoa que está na rua. Pergunta para qualquer pessoa, o que você prefere? Um comediante preso porque contou piada ou ter segurança para andar com seu celular na rua? O que você prefere? Calar a boca de um comediante e multá-lo em não sei quantos milhões de reais porque ele contou uma piada? Ou prender corrupto? Que está acabando com a vida e com o país. O Léo Lins pode recorrer em liberdade à condenação à cadeia. E eu estou aqui torcendo para que o Léo Lins consiga reverter essa condenação e continue livre. Isso é uma vitória para o meu amigo, que eu conheço muito bem, para a comédia, que é a profissão que eu pratico, para a arte, que é a classe, embora muita gente não queira admitir, a classe que eu e o Léo pertencem. Então, para o Léo Lins e para todos, eu desejo que todos continuem livres. Essa é a segunda vez aqui no Brasil que um comediante é condenado à cadeia em primeira instância. A primeira vez aconteceu comigo, alguns anos atrás. Eu fico na torcida para o bom senso prevalecer na segunda instância do Léo Lins, assim como prevaleceu
na segunda instância da minha condenação. Eu torço para que o Léo não seja preso. A gente não precisa dessa piada de mau gosto, que é prender comediante por contar piadas. Eu espero de verdade que na segunda instância do Léo Lins o bom senso prevaleça, como prevaleceu na segunda instância daquele processo que eu também fui condenado por contar piadas. Valeu.